Bora lá, Fiel. O Vessone trouxe informações exclusivas aqui do Corinthians no vídeo de hoje. Comentou sobre o Vitinho, como o Corinthians vai fazer para resolver a questão do transfer ban, atualizou sobre o Yuri Alberto. O vídeo tá bem legal. E o Massini, como sempre, quis zoar o Corinthians mais uma vez, mas o Rodrigo Vessone deu uma nele que ele viu até estrela. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, assim você sempre vai receber as notícias do Corinthians em primeira mão. Sem mais enrolação, bora aqui acompanhar as últimas do Timão com o Vessone. Tem uma única coisa, se desse pro corintiano... Um alento para o corintiano é que o calendário, então, ó, tem 2 semanas de Sul-Americana que poderia não ter e ter brasileiro, por exemplo, e perder mais jogo. E não tem. E mais a data FIFA. Então, tanto que nesse período de 1 mês e meio, que, ó, tô falando um período grande, hein? Ele perderia Bahia, Vasco, Palmeiras e Fluminense. Talvez Sport, 4 jogos de brasileiro. Eu sei que tem a Copa do Brasil no meio. Então, ou seja, a data FIFA e os 2 meios de semana, tanto de Copa do Brasil quanto da própria Libertadores / Sul-Americana, fazem com que de brasileiro o Yuri tenha 4 jogos de ausência, no máximo 5. O que me parece uma... Mais se fosse a Copa do Brasil, 6. Aí né? Sim, Copa do Brasil. Mas se fosse assim, domingo, quarta brasileiro, nós estamos falando de 8 a 10 jogos sem o Yuri. Aí seria metade do... Foi essa série ali que passou, né? Isso. Quase mais da metade do segundo turno. Seria mais da metade do segundo turno. De fato, os então, deuses, final, né? O calendário... Ser eliminado é bom, né? Tá vendo? Não, ele... Fale isso por você, ele que tá falando isso. Tô falando, mas você que tá explicando isso. Não, eu só tô dando notícia, informação, não tô dizendo que foi bom ser eliminado, eu só passei essa informação. Agora... Mas é a mesma coisa, vou ter a semana livre e tal, então é um refresco. Então assim, ó, só terminar do Bahia. Em relação ao Vitinho, 31 anos, atacante estava livre no mercado, né? Ele saiu da Arábia, passou aqui pelo Inter, pelo Botafogo, pelo Flamengo. Ele tem bons números assim na carreira. Assim, se olha o número de jogos e gols dele, em todos os clubes é um número bem satisfatório. Ele, se não me engano, já passou de 100 gols até na carreira. Então os números dele são até bons, assim, quando você olha, assim, eu tive até um impacto positivo. 31 anos, estava livre, o Corinthians não tem muito para onde... Tá a prova do transfer ban aí, que não dá pra comprar com direito econômico ninguém, não vai gastar nada. É o segundo jogador da temporada, né? O Angileri é o primeiro e ele agora é o segundo. E essa é a relação do transfer ban. O Santos Laguna tá muito confortável agora, né? Porque ele tem um transfer ban no Corinthians, tem 35 milhões de reais para receber e ele pode querer o parcelamento ou não. Pode falar, não, me dá metade, eu aceito parcelar outra metade. Fica muito cômodo pro Santos Laguna, o Corinthians fica à mercê do que o Santos Laguna vai querer. Não, eu quero meus 6 milhões e meio de dólares à vista, o problema é seu, e o Corinthians vai ter que partir para arrumar o dinheiro. Então tá negociando, estão conversando, entra presidente falando, e conversa, e jurídico fala, e essa é a situação. Só que lembrando o que eu falei ontem, o problema não é só o Vitinho. Vem aí Garro / Tadjeres, vem o Maicon / Shakhtar Donetsk e vem o Rojas. Os 4 das 100 milhões. Se 34 tá difícil, imagina se pinta daqui a pouco, logo mais aí, mais não sei quanto, mais não sei quanto, mais não sei quanto, 100 milhões de transfer ban. E aí você faz o quê? Então o que tá difícil pode ficar ainda pior com esses outros 3 casos. Por isso que aquela vez eu falei aqui nessa mesa, vocês estão loucos pensar no Biel, 7 milhões de euros só de direita, não tinha condição. Ele pode ser o melhor jogador do mundo no Atlético Mineiro. Paciência. Parabéns para ele e para o Atlético Mineiro. Por isso não tem essa condição e não podia ter feito. E aí vai tentar agora, tem que conseguir o Vitinho, estava livre no mercado. Vamos ver se aparece outro nessa condição, mas eu acho difícil também, porque nem escrever vai poder, né? Nem escrever. Pode aparecer o Cristiano Ronaldo livre no mercado. Você não pode escrever, vai fazer o quê? Não vai dá a ideia em que os caras... Mas aí tem os outros transfer ban que vão pingar aí, né? E aí não tem prazo. Pode ser daqui 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses. Já perdeu, já tomou a pancada, mas recorreu. E ao recorrer, você ganha tempo. O do Félix demorou, né? Você contrata em janeiro de 24, atrasa a parcela lá, demorou mais ou menos, hein? Porque nós estamos em agosto de 25 e já deu. Então o Garro também chegou no começo de 24. Então tá pra também estourar não tá também. pago. Não é. O dele é uma... Do Garro é engraçado, é uma discussão de impostos. O Corinthians falou, não vou pagar, esse imposto não é meu. Conversão de dólar, aquela coisa toda. O Tadjeres falou, não sou eu que pago, é você. E aí o Tadjeres entrou
Quando entra, você já pega as últimas parcelas que não estavam nem atraso naquele momento. Só que aí você pega e traz tudo para pagar de uma vez só. Parcela, impostos e uma possível multa. Não, pode ser que o Corinthians ganhe, né? Mas já perdeu essa. Ah, já perdeu já também, perdeu do a Tardelli? conversão do imposto e tal. Já perdeu. E aí foi pro... É tudo que já perdeu. Já perdeu. Agora recorreu. Se vai ganhar, eu acho muito difícil reverter. Você recorre para ganhar tempo. Todos os clubes que recorrem é só mais para ganhar tempo. O tempo precisa andar rápido, aí acabar o ano e o Corinthians não precisar de ponto, porque se acumula tudo isso aí... O que a gente viu não é fácil. Sem o Yuri Alberto não pode contratar. Chegou tudo bem, chegou o Vitinho aí. Na calada da noite, né? Tem que ser rápido. Foi rápido. Transferban aí, os caras não podem contratar. Se começar a dar aquela espiral para baixo... O Vitinho vai custar quanto? 600 e pouco por mês? Se você fizer... Ele tava na Arábia, Massa. Faz a conta aqui. Na Arábia se ganha em euro. É muito difícil que ele não fez ali alguma coisa em euro. Se a gente falar, olha, eu vou falar em 150 mil euros, que é o mínimo do mínimo que um jogador ganha numa Série A de Campeonato Brasileiro, time grande, nós estamos falando de 600 a 800 mil por mês. É o mínimo, é impossível, a não ser que o Vitinho quisesse fazer quase uma caridade de jogar por muito menos no Corinthians para jogar no... Beleza, eu duvido. Só quero fazer essa conta. Vai 1 milhão. Com impostos e tudo. Deve ser beirar isso daí, 1 milhão. 1 milhão, beleza. A dívida com o Santos Laguna são 34 milhões, não é isso? Isso. Quanto tempo de contrato do Vitinho? Final de 26. Acho que é isso. Não é muito longo, não. É 1 ano e pouco, eu acho. Durante a madrugada, durante o dia, na verdade, sentiu dores e aí foi parar no hospital e teve que fazer uma cirurgia de hérnia inguinal. É o terceiro jogador do Corinthians em pouquíssimo tempo que tem o mesmo problema, que passa pela mesma cirurgia. Eu, como leigo, não faço ideia se isso é só uma coincidência ou não, ou se é tipo de treinamento, alguma coisa assim. O Hugo foi o lateral, o Gustavo Henrique foi o primeiro, mas aí era a Copa do Mundo de Clubes, ficou tudo mais tranquilo a recuperação dele, e o Hugo foi o segundo. O Hugo operou no dia 18 de julho, nós estamos agora meados de agosto, nem chegamos ainda um mês, ele segue fora. A previsão do Yuri é entre 1 mês, 4 semanas, a 6 semanas. Entre 1 mês e 1 mês e 15 dias. Isso, então, o coloca fora, claro, do primeiro confronto do Atlético Paranaense, fora do derby do dia 31, e com muito pouca chance do dia 11 de setembro na volta do Atlético Paranaense também. Eu acho bem improvável que ele consiga participar. Só se o Corinthians passar pelo Atlético, que aí sim ele estaria numa possível semifinal. O problema é que o Memphis também está com a lesão muscular, 1 mês fora, e ele também fora do primeiro jogo, praticamente fora do derby, mas sim no segundo jogo lá contra o Atlético ele deve participar. O que sobra agora, basicamente, são todos os jogadores que não vivem em bom momento, ou que são jovens, ou é a molecada, né? Então tem lá Romero, que aliás no sábado está suspenso pela expulsão, então não tem nem o Romero contra o Bahia. Tem o Héctor Hernandes, que o Dorival pouco estava utilizando, o Thales Magno, que vem com números ruins pra caramba e tudo mais, e agora o Vitinho, que está aí chegando, está se apresentando hoje, dando uma entrevista coletiva e tudo mais, além do Cauê Furquim, Gui Negão e o Kaique, que são os 3 meninos da base, que tenha toda aquela adaptação, aquela dificuldade de chegar no elenco profissional. A situação é essa, o Dorival no final das contas usa só o trio Gin só nos 2 derbys, desde que ele chegou há 3 meses, que agora os 2 estão fora, 2 dos 3. Então ele teve no derby, contra o Fortaleza poupou os jogadores, teve no derby de novo e acabou. Ele vai de novo, não ter os 3 para jogar, e a situação do Corinthians é essa. Mas então contrata alguém, que aí vai ter que perder os 2 atacantes, contrata alguém. Não tem como, tá com transfer ban desde ontem, confirmado pela FIFA, e o Corinthians agora tem que resolver com o Santos Laguna, pagar os 34, 35 milhões de reais para que o Santos Laguna ofereça à FIFA a informação de que pode deletar lá o nome do Corinthians do sistema, tire o transfer ban. Enquanto isso não acontecer, nem escrever novos jogadores o Corinthians pode. Aliás, um amigo meu, corintiano, mandou uma mensagem, ele teve uma boa sacada, ele disse, eu tô feliz com o transfer ban. Eu falei, mas como assim?
Não, porque aí você não precisa gastar mais dinheiro. Tá... Tem o lado bom do transfer ban. É tipo um FDIC. Isso, um FDIC obrigatório. Você não pode pode gastar. E essa é a situação, então, do Corinthians, que realmente agora fica numa parte técnica muito complicada, porque os seus reservas ou não estão bem, ou não são bons jogadores, ou tem a molecada. Essa virou a realidade, vamos ver como o Dorival se comporta. No sábado, por exemplo, não tem nem Romero, nem Memphis, nem Yuri. O ataque deve ser Thales Magno e Guinegão, não sei se o Vitinho ainda tem condição, está se apresentando agora lá no CT. E essa é a situação. Então, se já não bastasse todos os problemas, essa agora do Yuri Alberto pega o torcedor aí. Ele que está voltando de um período longo da costela, agora mais essa situação da hérnia inguinal. Ele machuca contra o Atlético, exatamente no 0-0. Ou seja, do resto ele está sempre fora. Ele tinha acabado de entrar e aí ele lesiona, porque ela estava sendo poupado por Huracan na terça-feira. Então ele jogou poucos minutos e machuca e fratura a costela. Aí depois não joga mais. E ele já estava sem ritmo. Aí contra o Juventude ele joga, certo? Isso, aí joga, porque com o Fortaleza ele só entra no finalzinho porque tava segurando pro derby. Contra o Botafogo, só no finalzinho para segurar pro derby primeiro. E no resto não jogou. E no resto não jogou. Então é o primeiro e os outros 3 um pouquinho também. O que eu quero dizer, Arnaldo, é que tem uma relação aí, um mau momento do Corinthians sem o Yuri Alberto. Pro corintiano virou uma bênção. Uma bênção. Tem 2, né? Tem essa do dia 1 a dia 11, são 11 dias sem jogos. Tem outro em outubro. Vai ter depois. Então, ó, a ausência do Yuri, basicamente, Bahia, Vasco, Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Paranaense, Fluminense, com alguma chance depois, acho, de voltar contra a Sport ou Flamengo. Aí sim deve voltar. Dia 1 a dia 11 de setembro. Isso? É, isso aí. A data FIFA é 4 dia 14 de outubro. Outubro, isso aí. Agora, ô Massa, você costuma dizer, né? O segundo turno é mais complicado que o primeiro turno. O Corinthians adentra o segundo turno com esse abacaxi aí, com a pontuação baixa e com o jogador que resolvia muitos jogos machucados. Além da questão do transfer ban que a gente vai falar já. O Memphis. 2, exato. Complicou, hein? Complica porque você não tem, por enquanto, perspectiva de ir ao mercado para suprir essa ausência. Vai ter que apostar nos moleques. Por outro lado, o Corinthians tem esse histórico, né? De colocar os moleques se os moleques resolverem. Se fala muito de forma até pejorativa, né? Você quer jogar com o Yuri Alberto ou com o Guinegão? Acho que não cabe esse tipo de comparação, né? Mas é um jogador que tá lá, é bom, eu gosto dele. Eu acho que o Corinthians vai ter que usar a base e vai ter que recorrer a, mais uma vez, a sua história, time com muita raça, com muita vontade, correndo muito. Até porque o Bahia é arame liso, né? Se o Bahia perder um Jabuti, daqui 10 minutos o Jabuti tá em cima da árvore. É um time que, nossa, né? É arame lisado. Não adianta olhar pra mim com essa cara. Sim, concordo. Concordou, sem flanela hoje. Eu não concordo. Faz 2 dias que... O quê? O Bahia pra mim é um bom time, tem muito bons jogadores, tem um bom time titular. Eu discordo bastante. Fez uma boa Libertadores, que pese que não tenha passado, mas deu azar no grupo, pegou um grupo muito forte. Tá fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Fala que tá disputando o título, acho mentira, mas tá ali pertinho dos líderes, eu discordo bastante. O jogo é sábado, é bem complicado. Eles têm em comum, Corinthians e Bahia, o fato de terem sido eliminados das 2 competições sul-americanas precocemente, das 2. Os 2 pelo América de Cali, por sinal, que tomou um pau do Fluminense ontem. Aliás, cadê a flanela, hein? Conversa passar a flanelinha pro Ceni. Exato. Eu acho que o Campeonato Brasileiro do Bahia é bom, de fato. Bom. É bem bom. Mas estou discutindo isso. Mas eu acho que na hora de decidir, o time do Bahia tem mostrado dificuldade, né? Vamos lá, se você chegou até aqui, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, o canal roxinho, que sempre vai te deixar aí informado sobre o nosso Coringão, beleza? Curte aí e se inscreve. Momento delicado da temporada para o Corinthians, onde a gente vive um mix de expectativas, primeiro com a chegada do Vitinho, atacante, 31 anos, está com vontade, se declarou hoje na apresentação dele, inclusive eu postei aqui a reação do vídeo, se você quiser voltar lá depois e assiste. E também temos, por outro lado, a angústia, né, de perder Yuri Alberto, Carrídio, jogadores importantes aí para os próximos jogos, cara. O Carrídio praticamente pela temporada inteira e o Yuri Alberto aí mais ou menos de 30 a 45 dias sem atuar pelo Corinthians novamente. E nós sabemos como é que o Corinthians
fica sem o Yuri Alberto no ataque, cara. E aí o Gui Negão não tá num bom momento, subiu da base agora, não consegue, parece, né? O Hector Hernandes nem relacionado tava, o Corinthians não pode contratar, então a gente vive duas expectativas muito grandes, né? Tem que começar a ganhar jogos, vai pegar um Bahia embalado dentro de casa, no sábado pelo Campeonato Brasileiro, precisando ganhar para, cara, se distanciar do Z4, porque hoje o Corinthians está mais olhando para baixo do que para cima. E também tem a grande expectativa da Copa do Brasil, que vamos jogar aí, né, os deuses do futebol abriu, né, pra gente, vai jogar aí com o único time da Série B que tem na competição, que é o Atlético Paranaense. E quais são as suas expectativas, né? O Corinthians levanta mais um caneco esse ano pela Copa do Brasil. Como é que tá? Vai brigar aí pra não cair? Vamos trocar uma ideia. Qual que é a sua expectativa em relação ao nosso timão, né? A minha, cara, é sempre das melhores. Se você perguntar pra mim se o Corinthians vai ser campeão do Brasileiro, eu acredito ainda, sem clubismo, hein? Mas é isso. Curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Prazer ter você aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal.